Olá, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao webinar aqui do GeoEduc. Para quem não me conhece, me chamo Ivan Leonardo, sou geógrafo, atualmente mestrando em em Geoestatística lá na TFPR do Paraná. Faço parte da equipe do Instituto GeoEduc, estarei moderando e acompanhando hoje vocês nesse seminário, nessa palestra. Bom, o tema do evento de hoje é sobre a governança de dados geográficos e a importância aí para o gestor. E antes de iniciarmos, eu gostaria de explicar aí rapidamente como vai funcionar a dinâmica desse evento e passar alguns avisos importantes aí para vocês. Então, são 4 avisos, pessoal. O primeiro deles é que vocês vão acompanhar o palestrante por áudio e vídeo. Então, assim como vocês estão me vendo, não há necessidade de vocês utilizarem uma webcam ou microfone, tá bom? Já que vocês não têm acesso ao chat online, no canto direito de vocês está disponível aí uma janela. Basta enviar as dúvidas, críticas e sugestões, então, nessa janela, que eu estarei aqui recebendo na moderação, tá certo? Terceiro aviso, então, as dúvidas em relação ao tema da palestra de hoje, eu estarei fazendo aqui ao especialista ao final na sessão de perguntas e respostas. Então, nós vamos aqui dar as boas-vindas nessa primeira etapa, vamos dar sequência com a palestra e eu volto ao final, então, nesse bate-papo aí com perguntas e respostas que vocês enviarem no chat, tá certo? Um quarto aviso, caso a tela de vocês fique embaçada, aí não se preocupem, tá? Então, a nossa ferramenta aqui de transmissão, ela prioriza o áudio do que a imagem, tá? Então, pode ser aí que ocorra um embaçamento, alguma coisa assim, mas é para garantir aí que vocês ouçam perfeitamente o palestrante, tá? Além disso, caso ocorra aí algum congelamento da imagem ou bloqueio de áudio e vocês parem mesmo a transmissão, dá um F5 aí, atualiza a página que é para voltar ao normal, tá bom? Bom, pessoal, então, sem mais delongas aí, gostaria de dar as boas-vindas ao nosso especialista, o Arthur Paiva, a se apresentar, e também gostaria, Arthur, que você falasse aí um pouco sobre o que nós vamos abordar hoje nesse evento. Boa noite a todo mundo, boa noite a toda a comunidade das Geociências. Quero me apresentar, meu nome é Arthur Paiva, sou engenheiro cartógrafo, atuo com sistemas de informações geográficas junto com a GeoEduc, em parceria com empresas privadas também, e atuo também com banco de dados geográficos, sou um defensor do software livre. E com esse webinar, quero mostrar para vocês como que a gestão do banco de dados geográficos é muito importante, é fundamental, posso dizer que é fundamental dentro do contexto tanto corporativo, como no contexto monousuário, né, no contexto pessoal, como no contexto acadêmico. Então, esse webinar ele vai mostrar para vocês um pouco das funções, das funcionalidades dos recursos, das operações em banco de dados e de toda a sua integração com os sistemas de informação geográfica. Espero que gostem, é um assunto relativamente árido, porém eu tento torná-lo cada vez mais atraente a partir do ponto de vista do seu desempenho fundamental em qualquer contexto. Tá? Espero que gostem e vamos iniciar o webinar. Bacana, Arthur, muito obrigado. Pessoal, também ao final aí da palestra estaremos aí dando um bônus e descontos especiais aí para o lançamento do nosso curso de gestão de banco de dados geográficos com PostgreSQL, SQL e PostGIS. E eu gostaria aí de reforçar que vocês acompanhem a palestra até o final, que ao final vamos lançar essa oportunidade para todos aí que estão participando conosco nessa noite, beleza? Mas sem tardar mais, Arthur, se você puder compartilhar sua tela, é com você. Vamos lá. Pessoal, boa noite a toda a comunidade das geotecnologias. Quero me apresentar, meu nome é Arthur Paiva, sou engenheiro cartógrafo, sou instrutor e consultor aqui da GeoEduc, especialista em bancos de dados geográficos, tendo aplicado banco de dados em iniciativas privadas e na academia. E neste webinar vou mostrar um pouco para vocês sobre a gestão do banco de dados geográficos.
Neste webinar, eu vou mostrar o que eu abordei no nosso curso que estamos lançando hoje, sobre gestão de bancos de dados geográficos PostgreSQL e PostGIS. Na gestão de bancos de dados geográficos, né, no conceito mais geral, nós vamos abordar o caráter multiusuário, o caráter disseminador, o caráter compartilhado que o banco de dados geográficos apresenta como forma de você integrar equipes, como forma de você melhorar os processos de gestão de dados geográficos, que é muito importante. Vamos abordar o banco de dados geográficos multiusuários, tá? Que é essa questão do SIG compartilhado. O sistema gerenciador de banco de dados geográficos, que é o sistema gerenciador de banco de dados mais a sua extensão espacial, ou seja, são os seus serviços associados a um perfil de abordagem, um perfil de aplicação de dados para a questão espacial. Os pilares da governança de dados, ou seja, os pilares do objetivo de planejar e elaborar estratégicas competitivas para o uso desses dados geográficos. A qualidade dos dados, quais são as características que os dados apresentam, uma vez que eles estão integrados ao ambiente do banco de dados geográfico, segurança da informação, práticas de processamento geográfico e como uma visão empresarial pode ser implementada com o uso do BDG. Tá? Agora à medida que a apresentação for passando, eu vou criando intimidade com vocês com os conceitos. Então, a visão empresarial, do ponto de vista do banco de dados geográfico, ela é completamente benéfica, uma vez que você precisa do banco de dados geográfico para gerar uma geoinformação, para gerar um produto final espacial ou cartográfico com consistência, um produto final com qualidade e precisão, né, de tema e precisão de informação. Tá? Iniciando no banco de dados geográficos multiusuário, aquele igual o da plataforma Azure, né, da plataforma proprietária GDB, o ArcSDE. Tá? Ele é um sistema de informações geográficas com uso distribuído e disseminado em uma organização. No entanto, esse uso distribuído e disseminado não é implementado pelos sistemas de informações geográficas, ele é implementado pelo banco de dados geográficos, pelo sistema gerenciador de bancos de dados geográficos. Então, esse sistema gerenciador, com seu conjunto de operações disponíveis, seus recursos disponíveis, ele permite esse uso distribuído e disseminado a partir de regras de segurança, a partir de regras de acesso. Permite também, dentro do banco de dados geográfico, né, que é multiusuário, esse que nós modelamos e confeccionamos durante o nosso curso, permite a realização das operações de análise e consulta de dados por vários usuários simultaneamente seguindo regras de negócio. Então, uma vez que eu criei um usuário, eu estabeleço as credenciais de acesso a esse usuário, ou seja, eu já consigo filtrar o acesso simultâneo ou até o acesso desgovernado, vamos dizer assim, ao nosso banco de dados geográfico. E as regras de negócio são as regras de acesso. Quais são os dados que ele vai poder... Base de dados que o nosso usuário tem acesso, funções espaciais que o nosso usuário vai poder operar. Tá? Então, essas são as regras do negócio que temos que enviesar, que temos que indicar para cada usuário cadastrado no nosso banco. E o sistema gerenciador de banco de dados de objeto relacional utilizados no nosso curso foi o PostgreSQL. Tá? Então, o PostgreSQL é uma base, uma plataforma onde a extensão espacial PostGIS ela se deposita com as suas operações, com seus recursos, com suas funções espaciais. No entanto, o sistema, o SGBD-OR, né, objeto relacional, o PostgreSQL, que ele oferece serviços de acesso, serviços de segurança da informação e outros tipos de serviços que veremos nesse slide. Tá? Então, temos o SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados, e ele fornece esses serviços de consulta, ou seja, ele me permite, a partir de comandos SQL, filtrar as informações de uma tabela, ou seja, marcar somente as colunas que eu declarei e os seus registros, tá? A partir de conectores booleanos, como AND, OR,
tá? Null, not, like, esses conectores booleanos. A segurança da informação com o estabelecimento de usuários, de regras de acesso a esses usuários, credenciais de acesso aos mesmos, né? Implementação de privilégios, tá? Implantação de revogações desses privilégios, dentre outros, criação de grupos. Todos esses recursos, essas operações de segurança são fundamentais tanto para você controlar o fluxo de acessos e não comprometer o servidor, quanto para você proteger os seus dados. Tá? Alterações de dados como atualização, como inserção, exclusão de dados, tá? E a partir dos comandos SQL, que também me permite criar funções, criar sequências, você tem, com esses comandos, a definição da consulta, a definição das regras de segurança, as definições de alterações, tudo isso a partir dos comandos com a linguagem SQL. Tá? E tudo isso pelo SGBD chamado PostgreSQL. A gente instala na primeira prática, e a partir dessa instalação, uma vez já armazenado na sua máquina, né, aliás, uma vez o executável, né, executado, você tem a oportunidade de baixar a extensão espacial. E quais são os pilares da governança de dados? Né? Governança de dados, no ponto de vista do TI, tá? Ela foi criada, né? Ela tem um perfil, né, de planejamento, de elaboração de estratégias, né, que dão vantagens competitivas às ferramentas de tratamento da informação que são implantadas em uma empresa. Então, quais são os tratamentos, né, as ferramentas de tratamento de informação que são aplicadas em uma empresa de soluções geográficas? Você tem o sistema de informação geográfica, você tem a aplicação web, tá? Outros softwares auxiliares, tá? Você tem o PostGIS, o PGAdmin, que é a interface gráfica que dá vida a essa gestão de banco de dados. Então, essas práticas prometem serviços confiáveis, porque você tem segurança da informação, você tem controle de acesso, fornecem também serviços disponíveis, tá? Uma vez que o banco de dados você não precisa ter a burocracia de acessar um desktop, de pegar um dado em um pendrive, ou de esperar o dado ser feito o upload pelo WeTransfer, Google Drive, dentre outros aplicativos de transferência de dados. Tá? Então você tem essa gama de serviços disponíveis, tá? Com o banco de dados lá sempre pronto para ser acessado, e confiável, uma vez que eu tenho serviços. Tá? Então, a efetiva governança de dados, ela comporta a qualidade da informação, ou seja, com o banco de dados geográfico eu consigo extrair informações relevantes daqueles meus dados cadastrados no meu banco, armazenados no meu banco. Então, essa qualidade da informação a gente vai ver um pouquinho com mais detalhes, mas é a qualidade da informação geográfica extraída, tá, desse ambiente de relacionamento de dados, de aplicação de função, de aplicação de recursos. A segurança da informação, que garante a confiabilidade da armazenagem desses dados. Com a segurança da informação, eu crio o usuário, eu estabeleço credenciais de acesso, dentre outros recursos. E, por fim, a operação da informação. Como que eu vou transformar até mesmo o que já está transformado do dado geográfico em uma informação relevante? Ou até mesmo, como eu vou processar aquele dado armazenado, aquela tabela espacial, de uma forma que vai me garantir tomada de decisões assertivas. Tá? Então, a operação da informação é fundamental para garantir a confiabilidade do serviço no seu negócio. Agora, falando do ponto de vista de negócios. Tá? Primeiramente, eu vou falar da qualidade da informação, que a priori ela é uma qualidade dos dados para depois virar uma qualidade da informação, que é efetivada a informação pela governança, por esse planejamento e essa estratégia. Tá? Então, a qualidade dos dados no ambiente do banco de dados geográfico, da gestão do banco de dados geográfico,
a gente tem primeiro como qualidade, como principal indicador de qualidade, a consistência de domínio. O que seria consistência de domínio? Todos os valores que são apresentados na minha coluna, na minha tabela espacial, ou não espacial também, todos esses valores devem estar dentro de um domínio pré-estabelecido. Ou seja, por exemplo, você tem o ponto referente a estações de temperatura. A gente sabe que no Brasil é difícil você, né, da região sul para cima, né, você ter temperaturas abaixo de zero, vamos botar aí. Tá? Então, o domínio que eu vou estabelecer para os registros de temperatura determinado ano vai ser o quê? Maior ou igual a zero. Então, eu já tenho consistência de domínio, porque isso impede do meu operador, isso impede do meu analista GIS aplicar um registro que não seja de acordo com o registro indicado no domínio. Então, uma vez que eu imputo um registro errado, fora do domínio, ele dá um erro, ele dá uma consistência. Então, a consistência de domínio é o conjunto de regras que permitem com que o usuário não erre, né, de forma escalar, tá? A inserção do registro naquela coluna específica na qual foi aplicado o domínio. Tá? Então, consistência de domínio é fundamental para orientar a edição e a mudança, a alteração de registros em uma dada coluna, em uma tabela. Tá? O relacionamento espacial é muito bem definido e isso garante a qualidade dos dados. Como isso acontece? O relacionamento espacial é o relacionamento de colunas entre uma tabela e outra, que são as chamadas chaves primárias, quando eu tenho uma coluna unívoca, uma coluna que apresenta registros únicos em cada feição ou mesmo em cada linha, caso a tabela seja não espacial, e o conceito de chave estrangeira, que é o conceito de relacionamento entre os dados, entre a tabela espacial ou a tabela não espacial, que apresenta uma coluna em comum entre si, que proporciona essa relação de atributos, essa relação semântica. Então, isso garante qualidade dos dados, uma vez que o meu SGBD, além de ele ser um SGBD de objeto, ele é um objeto relacional. O objeto relacional só garante o uso de comandos SQL para poder aplicar diretamente ao objeto, a uma tabela espacial ou uma tabela não espacial. Tá? Mas o relacionamento ele é fundamental para garantir a qualidade do dado. E o controle de versões. Tá? O controle de versões é a capacidade do usuário aplicar uma edição, aplicar uma atualização, uma exclusão, enfim, em um dado, sem que você altere o dado original. Então, o dado original vai estar lá, quietinho na dele. Agora, quando eu vou realizar a edição nesse dado, o sistema cria uma versão, um versionamento daquele dado ali, que é o quê? Que é o dado original editado, separado da camada principal. Do ponto de vista da segurança da informação, as regras de acesso ao servidor são, creio que é a operação mais importante dentro da seara da segurança, porque as regras de acesso já permitem uma proteção aos seus dados. Você só disponibiliza seus dados para usuários credenciados, para usuários autorizados a acessar o seu servidor. Tá? Então é fundamental. Conexões remotas, você pode abrir o seu servidor para conexões de outros IPs, né? Uma vez que ele só permite conexões em hospedagem local ou até mesmo máquinas remotas, mas você também com a conexão remota, configurando arquivos específicos, isso é mencionado no curso, tá? Configurando esses arquivos, você permite a conexão de uma amplitude maior de máquinas, tá? À distância. Porém, você precisa de um servidor de conexão. Tá? E o backup e manutenção. O backup, em uma definição geral, tá? É uma cópia de segurança. É frequentemente utilizado para indicar a existência de uma cópia. Então, o backup ele também é utilizado nesse contexto de bancos de dados geográficos. Eu crio uma cópia de segurança da minha base de dados para poder garantir com que qualquer alteração equivocada que tenha sido feita no interior da base de dados e que seja difícil a identificação, você já
tem um backup anterior, né, uma cópia de segurança para poder garantir a integridade ou garantir a eficiência do seu banco de dados. Tá? E, por fim, a operação da informação. O que seria a operação da informação? As práticas de processamento, que é a aplicação de funções espaciais, funções de view, que são consultas dinâmicas visuais, funções de trigger, né, que são funções que permitem gerar relatórios de edições realizadas, de edições feitas, funções de análise espacial, de geoprocessamento, como eu vou mencionar agora, né, como buffer, intersect, recorte, tá? Distância. Então, essas são funções de geoprocessamento que são aplicadas dentro, na estrutura interna do banco de dados geográfico, e a gente vê isso na íntegra durante o nosso curso. Tá? E também funções de processamento de investigação espacial, que é uma análise de sobreposição, uma análise de cruzamento, uma análise de espacialidade, de contém, contido. Tá? Então, todas essas práticas de processamento geográfico são fundamentais e podem ser efetivadas na estrutura interna do banco. Isso que é o mais importante. Tá? E a visão empresarial disso tudo é o quê? A coleta, que é o levantamento, mais a armazenagem, que é onde eu vou colocar esse dado, que é a minha estrutura de banco de dados geográfico, mais o processamento, como que eu vou trabalhar esse dado geográfico para me gerar tomadas de decisão, mais a análise, como eu vou organizar essa informação para atender um público-alvo, para atender um público leigo, de preferência, eu tenho a geoinformação. Então, a geoinformação é esse mix, a mistura entre levantamento, ou seja, eu tenho que aplicar critérios claros, técnicos, para realizar um levantamento efetivo, mais a armazenagem, como que eu vou utilizar esses dados na armazenagem ao meu banco de dados geográficos, quais são as estruturas de base de dados que eu vou utilizar, qual vai ser o servidor, qual vai ser o SGBD, tem várias perguntas a serem feitas que vão responder a todo o processo de implantação dessa política de armazenagem. Mais o processamento, como que eu vou utilizar essa tabela, espacial ou não espacial, para poder me gerar uma informação relevante. Qual vai ser a ferramenta que eu vou utilizar? Eu vou utilizar uma análise espacial, uma consulta dinâmica, enfim. E a análise, a partir desse processamento, dessa ferramenta escolhida, selecionada, como eu vou utilizar dessa informação que eu gerei para organizar e fazer o meu público-alvo entender, que é a geoinformação. Tá? Então, essa é uma visão de médio prazo, não é uma visão míope, né? É uma visão de médio prazo, e que o banco de dados geográfico consegue atender isso. Pelo menos o SGBD PostgreSQL com o SGBDG PostGIS. Então, eles dois conseguem atender, tá, a esse cálculo, vamos dizer assim, essa equação. Coleta mais armazenagem, mais processamento, mais análise é igual a geoinformação. E, por fim, a cartografia se trata da base de representação de qualquer parâmetro geograficamente manifestado. Então, você tem que apresentar uma cartografia consistente. Representado, manifestado, tá? E o banco de dados geográfico permite a criação dessa cartografia da melhor forma. A gestão de bancos de dados geográficos permite atender os 4 pilares da geoinformação. Não somente nós processarmos tudo, nós fazermos tudo dentro
da estrutura de bancos de dados geográficos, mas também na integração com softwares como o QGIS. Nós, durante o curso, realizamos essa integração com o QGIS na aplicação do versionamento, na aplicação de importação e no processamento de dados. Então, nem tudo eu preciso aplicar uma linha de comando SQL para poder processar aquele dado ali, tá? Não precisa ficar assustado quanto a isso. Não precisa ser um expert em linguagem SQL. No entanto, essa integração já é uma vantagem competitiva do PostgreSQL e do PostGIS, pois garante o quê? Esse aumento de produtividade, uma vez que no QGIS eu tenho mais ferramentas disponíveis, e o aumento da integração, tanto do QGIS com PostgreSQL, como do PostgreSQL com aplicações web, como o MapServe. Tá? No nosso curso, geramos um WebMap a partir da camada, ou seja, o WebMap já permite uma visualização geral compartilhada dentro de um grupo, dentro de um setor, ou dentro mesmo de um ambiente. Tá? Então, todas essas operações são realizadas a partir do banco de dados geográficos, mas não no ambiente do banco de dados geográficos, não necessariamente no ambiente. Você também pode utilizar no ambiente, mas você tem esses softwares auxiliares que permitem a integração. Tá, gente? Então, esse foi o nosso webinar, com essa visão empresarial, com essa visão de médio prazo, para a gente enxergar um horizonte claro, um horizonte estratégico na aplicação da gestão de banco de dados geográficos. Tá, gente? Muito obrigado. Perfeito, Arthur. Muito obrigado aí pela sua apresentação. Vamos então agora, pessoal, está oficialmente aqui aberta então a sessão de perguntas e respostas. Vamos responder aí à medida que chegarem todas as dúvidas aí da comunidade, beleza? Então podem aí usar o chat que vamos responder todas as perguntas que chegarem, beleza? Pessoal, antes aí de passarmos para as perguntas, eu gostaria de explicar aí em relação à promoção que estamos lançando oficialmente juntamente com esse webinar, e também alguns benefícios que estão participando terão ao fazer a matrícula nesse curso de lançamento. Então eu vou compartilhar minha tela aqui, explicar como vocês vão obter esse benefício, e aí eu já volto aí com as perguntas. Vamos lá então. Compartilhar minha tela aqui. Beleza, então provavelmente vocês estão vendo aqui na tela. Pessoal, então a condição é o seguinte, tá? No chat de vocês aí está disponível o link para matrícula nesse lançamento do curso online. É um curso de gestão de banco de dados geográficos que ele utiliza aí o PostgreSQL e sua extensão aí o PostGIS, tá? É um curso bem completo, ele é um curso de 40 horas de duração, composto aí com 46 aulas, divididos aí em 12 módulos, tá? Esse é um treinamento à distância, que foi já gravado, ou seja, o aluno aí faz o treinamento no seu próprio ritmo, tá? Já que o aluno faz aí o treinamento no seu próprio ritmo, o aluno conta aí com 3 meses de acesso a esse curso e também 3 meses para suporte diretamente com o especialista, que é o Arthur Paiva aí, que vocês puderam acompanhar de perto aí nessa palestra, tá? Além disso, nessas 40 horas aí de duração, é a mesma carga horária que é emitida no certificado de participação de vocês, tá? Então aqui vocês têm mais informações sobre o treinamento, tá? É um curso aí bem completo, tá certo? Então ele vai passar aí desde a instalação do PostgreSQL e PostGIS, como acessar o banco de dados, né? Como você faz a construção aí da estrutura de tabelas dentro do banco, como importar dados aí ao PostGIS, aborda também a introdução à linguagem SQL, a indexação espacial, passa aí por consultas dinâmicas, as views, né? Além de rotinas, algumas regras aí de acesso ao banco de dados, controle de versão, manutenção do banco de dados, alguns exemplos práticos de QGIS. Falando em exemplos práticos, daqui a pouquinho eu vou também mostrar uma aula demonstrativa de aplicações aí com o MapServe,
né? Então, usos básicos aí dessa construção e das aplicações, tá certo? E o mais importante que eu queria destacar, né, nessa promoção de hoje, esse cupom que está disponível para vocês é um cupom aí de R$200 de desconto no treinamento. Tá? Então, aqui o valor integral dele é R$840. Adquirindo hoje, no lançamento do curso, esse cupom aqui é válido até sexta-feira. Então, se vocês digitarem aqui SQL 200, tá? E clicarem aqui em aplicar, o sistema vai computar R$200 de desconto e vocês vão poder fazer a matrícula aí por 640, tá? E não só isso, tá? Temos também uma novidade hoje nesse lançamento, que além dos R$200 de desconto, né, nós estamos aí colocando nesse combo o treinamento de QGIS básico. Então, o curso de introdução ao SIG aí com QGIS 3.0 está incluso nesse treinamento, tá? Então, somente até sexta-feira, tá? Atenção, até sexta-feira, até a meia-noite de hoje, tá? Quem fizer a matrícula com o bônus de R$200, vai também ter esse curso básico de introdução ao SIG aqui com QGIS 3.0, tá? Então, até a meia-noite de hoje, quem fizer a aquisição, a matrícula no curso de Banco de Dados Geográficos, vai também ganhar o curso básico de QGIS, tá? Os demais que fizerem a inscrição aí até a sexta-feira, infelizmente aí passou da meia-noite, só vai conseguir fazer a inscrição aí com os R$200 de desconto, não vai conseguir ganhar de cortesia aí o curso de QGIS básico 3.0, tá certo? Então essa é a promoção, a novidade que estaremos lançando hoje nesse evento, e também uma condição especial para vocês que estão conectados ao vivo conosco. E agora eu volto aí para responder a pergunta que vocês mandarem pelo chat, e também depois, na sequência, mostrar um exemplo prático, né, de aplicação aí da gestão de banco de dados geográficos. Vamos lá, então. Beleza. Arthur, você está me ouvindo? Seu áudio está desabilitado, Arthur. Pronto. Alô? Parece. Agora voltou. Arthur, vamos lá então para responder as perguntas. O Júnior aqui mandou uma pergunta no chat. Ele dá parabéns aí pela apresentação. E também ele pergunta se esse curso aí habilita a desenvolver um banco de dados geográficos. Sim, claro. Desenvolver o BDG, construir o BDG, proprietários a essa estrutura de banco de dados, que é você mesmo, né, no caso, mas também criar usuários. Permite você abrir o seu servidor. Então, você tem todas essas modalidades de acesso. Tá? Cortou aqui para mim, Arthur, se você puder responder novamente o Júnior. Ficou cortado o seu áudio. Ainda está cortado. Eu acho que eu vou desabilitar a sua webcam aqui para ver se melhora. Alô? Oi, Arthur, tá me ouvindo? Deixa eu dar uma atualização na página. Bom, pessoal. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Está me ouvindo? Beleza, agora sim. Se você então puder responder novamente o Júnior, claro. Ele pergunta se aí o curso habilita a desenvolver um banco de dados geográficos. Sim, o banco de dados geográficos, o curso ensina a confeccionar um banco de dados geográficos, assim como você importar dados a esse banco, a essa estrutura de operações de serviço,
E também o curso ensina a você abrir o seu banco de dados para conexões remotas. Na verdade, você não abre o banco, você abre o servidor que abrange várias bases de dados, ou banco de dados geográfico. Então, o curso te habilita, assim, a construir um BDG. Beleza. Tirone aqui pergunta qual é a diferença entre o banco de dados geográfico e o SIG. Tem diferença aí, Arthur? A diferença é a partir de uma perspectiva. Na perspectiva de você acessar um dado, há uma diferença. Você acessa pelo banco de dados, você vai estar acessando um conjunto de serviços. Enquanto no SIG, além de você também poder acessar um banco de dados através do SIG, você acessa mais o diretório, aquele conjunto de pastinhas no Windows, que você acessa o dado. Então, essa é a diferença, é mais no como você vai chegar ao dado geográfico. Tá? Agora, uma coisa, o PostgreSQL e o PostGIS é uma solução de armazenagem, acesso e controle de dados geográficos, ao passo que o SIG é uma solução de processamento e análise. Mas o BDG ele guarda também ferramentas SIG dentro dele, no entanto, você tem que aplicar um comando SQL, e no SIG você tem aquelas ferramentas com uma interface, né, mais amigável de processamento. Beleza. O Márcio aqui pergunta, se eu utilizar um banco de dados PostgreSQL, eu consigo produzir um website com mapas utilizando o HTML, o JavaScript, sem um map server? Sem o Map Server fica difícil você construir um website. O Map Server ele apresenta plugins que permitem essa construção de um ambiente, né, de um sisteminha, aliás, de uma URL, sistema não, de uma URL. Agora, nessa prática que vamos abordar depois desse webinar, a gente vai gerar um webmap. O webmap é um mapa em formato HTML, em que o usuário desse mapa ele pode extrair informações de tabela desse mapa, ele pode marcar ou desmarcar a camada, ele pode aplicar uma consulta SQL, ele pode também fazer medições, entre outros recursos. Então, o webmap não é um web server ou um website, não é. Mas ele já permite uma autonomia do leigo, do usuário, do cliente, em poder acessar o dado, navegar e realizar consultas, enfim, tá? Mexer com a informação geográfica. Perfeito. Já já a gente vai mostrar aí um pouquinho mais na prática para vocês verem como que funciona. O Wellington pergunta o seguinte, nesse curso está incluído a modelagem? Não incluí o MTG, a modelagem, não incluí, porque é uma outra seara, uma seara que utiliza um outro software, que normalmente é o Microsoft Vision. Tem também o ML Geoframe, que é um software agora livre, né, para realizar essa modelagem, mas é uma outra questão, e já iniciamos mesmo na confecção do banco, na aplicação de regras de acesso, aplicações de segurança, enfim, operações e processamentos. Tá? Não utilizamos não. Beleza. O Carlos pergunta aqui se há um requisito mínimo para fazer esse curso. Então, tem algum pré-requisito para fazer esse curso de gestão de banco de dados geográficos, Arthur? Olha, tem que aprender, tem que saber mexer no QGIS, tá? Porque quando eu faço a integração com o banco do banco com o SIG, eu chego mexendo logo no QGIS, já faço as operações todas sem explicar muito cada etapa, tá? Então tem que ter um conhecimento prévio do software QGIS. Né, Carlos, hoje a gente está lançando aí esse até meia-noite, se você fizer matrícula, então, no curso, né, você acaba aí ganhando em cortesia o curso de QGIS básico, tá? Então, se você não tem conhecimento e quer aprender aí, fica a dica, né? Aproveita aí a oportunidade. O Ricardo perguntou o seguinte, desculpa a minha dúvida básica aqui, mas para que serve o PostGIS e o PostgreSQL? Só um minuto. Acabou caindo aqui a conexão do Arthur. Já estamos voltando e já respondemos aí a pergunta do Ricardo.
Arthur caiu novamente. Tá Desculpe, ouvindo aí? falhou aqui, desculpa. Beleza, então você chegou a entender a pergunta do Ricardo? Para que serve o BDG? Não, ele perguntou para que serve o PostGIS e o PostgreSQL. O PostgreSQL ele fornece serviços, operação, aliás, serviços de segurança, serviços de acesso, consulta, serviços de construção de rotinas. O PostGIS ele pega esses serviços, planilha ou dados de sistema de supermercado, ao invés de aplicar esses dados a esses dados, o PostGIS ele dá uma extensão espacial. Então, você consegue utilizar desse serviço de consulta, acesso e tal, para os dados espaciais, para os dados geográficos. É por isso que a PostgreSQL, esse serviço, mais a expansão PostGIS, que faz isso. Perfeito. Você está me ouvindo aí, Arthur? Ouviu? Bom, Mas agora eu tô ouvindo. Tá bem instável aí a sua conexão. Sim, agora que voltou. Tá me ouvindo bem agora? Bom, pessoal, para não perdermos tempo, então, eu vou colocar aí a aulinha prática agora, tá? Para rodar, enquanto aí o Arthur restabelece a conexão dele, tá certo? Então, novamente, pessoal, vamos aí, tem duração aí de 7 minutinhos aí, mostrando uma aplicação dessa importância da gestão do banco de dados geográficos. E aí a gente volta aí com as últimas perguntas, as outras que forem chegando, e respondemos aí para finalizar o evento, beleza? Vou compartilhar aqui. Arthur, eu só vou colocar aqui agora a parte prática pro pessoal, enquanto restabelece a tua conexão aí, beleza? Tá, boa. Eu vou. O passo 3, tá? E o último passo vamos exportar as camadas para o formato WebMap, de forma interativa e dinâmica. Então para acessar o QGIS Web, o Web, QGIS Web, Create WebMap, tá? Então aqui eu tenho os layers e os grupos, onde eu posso colocar o label, né? Cada camada tem o seu conjunto de colunas disponíveis para a gente escolher qual label que vai ser aplicado ao WebMap. Mas não vamos aplicar nenhum label não, tá? Vamos já marcar a opção de implementar pop-ups, onde no momento que o usuário clica na feição, ele já tem as informações de tabela referente à feição, tá? Primeiramente, em Data Export, aqui no painel inferior, vem aqui e vamos salvar dentro da nossa pasta da prática 11. Ó. Prática 11 deixa selecionado, seleciona a pasta, tá? Aqui, Mapping Library Location, você deve marcar local e a precisão mantém a precisão das camadas em questão, tá? A extensão é a extensão do vídeo, tá? Do tamanho do vídeo, que nesse caso é o tamanho do vídeo do browser, tá? Do Google Chrome, do Mozilla, dentre outros. Aparência, eu marco essa opção pesquisar endereço, então ele vai dar uma barrinha onde nós colocamos nome de rua, avenida, qualquer tipo de pesquisa por endereços. Vamos adicionar as listas de forma expandida. O que seria essa lista? Layers, list. Seria as listas de camadas disponíveis para marcarmos ou desmarcarmos, tá? Geolocate User é a localização do usuário, da nossa máquina agora. Então, quando a gente for abrir
o HTML referente ao WebMap, ele vai perguntar, você quer se localizar, permitir ou não, tá? Então é isso que significa essa opção aqui. Highlight on over, então esse highlight no momento que eu passo o mouse em cima da feição, ele fica destacado, fica amarelinho, tá? Então deixa marcado também. Layer Search, esse Layer Search vai ser uma barra de consulta, aonde nessa barra de consulta não teremos a liberdade de escolher o campo para aplicar um registro ao mesmo e selecionar. A gente já pré-estabelece esse campo. Então, em barras RJ eu vou botar nome, aonde nessa barrinha eu vou colocar o nome do bairro que eu quero selecionar, tá? Match Project CRS não precisa marcar, tá? Senão ele não vai expandir a base cartográfica para além do retângulo envolvente, né? Do corte maior, que é o bairros RJ. Então não deixe marcado. Measure Tool, Metric, Show Pop-ups, deixe marcado, tá? E Full Screen, que é o template. Dá um Update Preview para ver como que ficaria isso, tá? E aqui embaixo, ó, eu tenho bases cartográficas que eu posso aplicar, ó, OSM Hot, OSM DE. Se eu clicar 2 vezes e dar um update, ó, ele já vai atualizar, tá? Com essa base cartográfica. Desconheço esse Hot, OSM DE, só conheço o mais simples, que é o OSM, tá? O mais trivial. Então, por fim, export. Ele vai exportar, tá? E ele vai abrir no seu browser. Vou só ajustar aqui o tamanho do browser ao tamanho do vídeo, tá? Só um instantinho. Então, esse aqui é o nosso WebMap, tá? Aqui, saber essa localização pode permitir, não tem problema não. E aqui, ó, eu passo o mouse em cima, eu tenho o pop-up, tá? Que são essas informações a respeito da feição que eu estou selecionando. Aqui eu marco ou desmarco, ó. Eu só quero favelas e o trajeto BRT. Aí eu dou uma ampliada aqui, ó. Aguardo a base carregar, né? E eu tenho, ó, informações de favela, né, no interior da base cartográfica, sobreposta à base cartográfica, tá? Aqui é aquela minha pesquisa de avenidas, de ruas. Vou botar aqui avenida, tá? Atlântica, em Copacabana. Vamos ver se ele vai achar. Tá, peraí. Aqui é a pesquisa do Campo Bairros, tá, gente? Tem que pesquisar, tem que ir por tentativa e erro, que não mostra o nome. Aqui que é por endereço. Vamos testar aqui. É sempre bom testar, tá? A aplicação. Vou desabilitar o bairro aqui, ó. Ele está pensando. Bem, a função do endereço está um pouco aquém, né, do esperado. E aqui, ó, eu coloco o nome do bairro, ó. Se eu colocar A, ele já me dá os nomes que tem a letra A, né? Eu vou botar Ramos. Aí ele já me encaminha para Ramos, tá? Aqui são ferramentas de medição. Vocês podem ver, utilizar aqui, tá? E aqui são as ferramentas de zoom. Tá? Aqui zoom in, zoom out e zoom in. Tá, gente? Então esse foi o exemplo. Para avaliar esse WebMap no ambiente Windows, basta entrar aqui no diretório, tá? Da prática 11, ó. Eu tenho a pasta QGIS Web. Vai ser esse dado aqui que você vai compartilhar. Se eu abrir esse dado, ó, vou arrastar para cá, ele vai me abrir o WebMap novamente. Tá? Esse foi o passo 3, o passo de criação do WebMap. Legal, então, bacana aí uma aulinha demonstrativa, né, para vocês verem como uma aplicação aí do banco de dados, né, geográfico, na prática. Arthur, tem uma pergunta aqui do Dave. Ele pergunta se no curso ensina a criar rotinas para a confecção de peças técnicas, planta, memorial e tabela analítica.
de forma automática a partir do banco de dados PostgreSQL. Não. A rede ensina a esse ponto específico. Agora, para você realizar a peça técnica, ou seja, você tiver um polígono e transformar esse polígono para memorial descritivo, o QGIS apresenta plugin para isso. Se você tiver um memorial descritivo com os valores de coordenada planos e quiser transformar para polígono, o QGIS tem um plugin para isso. Então, essa questão essa questão mais técnica, o que a gente consegue resolver sem precisar de um intermédio de rotinas em um banco de dados geográfico. As rotinas que são implementadas durante o curso são rotinas na seara de manutenção do dado geográfico, edição, atualização, transformação, ou seja, o processamento desse dado. São essas questões que a gente administra em um banco de dados geográfico. Agora, essas transformações, essas peças, o QGIS já apresenta plugins para isso, e aí isso já daria um outro curso. Beleza. O Carlos aqui pergunta também o seguinte: em qual momento devo partir para a gestão de banco de dados geográficos? Em qual momento? No momento que você apresenta uma série de projetos, né, de características geográficas, projetos lidando com ativos georreferenciados, e com essa gama de projetos você precisa organizar essa gestão. Aí você organiza, transforma cada projeto em uma base de dados, em um banco de dados geográficos. E esses projetos estão vinculados a um servidor. Então você apresenta uma melhora na administração, uma melhora na integridade do servidor, porque só algumas pessoas vão ter acesso. Você estabelece regras, senha para as pessoas terem acesso. Você organiza, né, é como se fosse um estoque de dados geográficos. Você aplica a chave primária, que é um registro único, unívoco na tabela, e isso você corresponde com o relacionamento espacial e processamentos. Tá? Então, o momento que você tem que partir para uma gestão de banco de dados é no momento que você tem uma gama muito ampla ou de projetos, ou de ativos já referenciados, ou de projetos de academia, estradas. Você tem muitas estradas sendo mapeadas. Um exemplo, uma empresa de asfaltamento, de rodovia. Essas estradas estão todas já referenciadas, elas precisam estar... cada estrada tem uma gama de dados que orbita essa estrada, né? A estrada tem licenciamento ambiental aplicado, área do eixo da rodovia, você tem memorial descritivo, você tem uma série de dados que você precisa organizar por estrada. Então, o banco de dados serve para organização do seu acervo, dos seus dados, dos seus ativos. Tá? Beleza, Arthur. Então, pessoal, tá dando aí nosso horário, né? Tá ficando um pouquinho tarde também, o pessoal. À noite é complicado, né? Estender muito, o pessoal acaba dispersando aí, chega cansado e tudo mais. Então, Arthur, para a gente finalizar aí o evento de hoje, eu gostaria de pedir suas considerações finais, ou as últimas dicas aí, tanto para quem já trabalha aí com a gestão e governança de dados geográficos, né? Tanto para aqueles que estão, como o Carlos, né? Que provavelmente está começando aí a entrar nessa área, enviou suas dúvidas. Aí algumas dicas para esse público. Gente, muito obrigado por ter assistido o webinar. Espero que tenham gostado da parte prática do curso. É o último passo do todo o curso, né? O Prática 11, são 11 passos. Então, um curso extenso, um curso um pouco trabalhoso, mas é um curso que mostra facilidade na organização desses dados. Mexer com dado geográfico não é trivial. Tá? Um dado geográfico ele tem uma representação bonitinha no SIG, porém, no ambiente Windows, ele está tudo bagunçado. São várias extensões de arquivos, tanto para vetorial, que é o famoso shapefile, como para raster, TIFF, MG, enfim. Você tem que implementar a organização. Então, a dica que eu dou para quem quer iniciar na área é fazer um curso mesmo, que é um curso básico intermediário. Ele ensina no beabá da base de dados, do banco de dados geográficos, e chega até as aplicações web, as aplicações de acesso. Então, para iniciar. Para quem já está na área e quer trabalhar numa grande empresa, tente entregar essa solução para as empresas. Não são todas as empresas que enxergam o dado geográfico como um ativo, como uma commodity. Então, faz parte da nossa comunidade também vender essa ideia, que é uma ideia que é vantajosa tanto para a empresa como vantajosa para a gestão como um todo, de dados.
Então, essa é a minha dica para quem já é amadurecido na nossa área. Tá? Faça um curso, eu sugiro, aconselho que faça um curso de QGIS também para quem não está ambientado à área, porque eu sou um pouco rápido nos processamentos, então espero que gostem e me tragam dúvidas, que com as dúvidas eu também aprendo. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado a você, Arthur, e todos vocês que estão conectados conosco. Reforçando então, só pessoal, o replay vai ser enviado no e-mail que vocês cadastraram aqui no momento da matrícula, nesse webinar, tá? A inscrição com desconto, tá? Ela é válida até sexta-feira, meia-noite, tá? Porém, o curso básico de QGIS, que vai estar disponível no combo e ofertado aí de cortesia gratuitamente na matrícula, ele só é válido até meia-noite de hoje, tá? Então, às 23h59 de hoje, do dia 26 de junho, tá? Vocês conseguem aí, fazendo a matrícula, ganhar de cortesia aí o curso de QGIS básico, beleza? Aí o cupom é válido até sexta-feira e os R$200. Tranquilo? Arthur, então, novamente, muito obrigado. Convido a todos a acompanharem aí o GeoEduc nas redes sociais. Estamos disponíveis aí no YouTube, no Instagram, também no Facebook. Inscreva-se no nosso canal para receber as novidades, os webinars, todos os gratuitos a gente acaba aí divulgando para os inscritos. Então, para você não perder nenhum e ser notificado aí, convido vocês a se inscreverem também no nosso canal, beleza? Então é isso, pessoal. Boa noite a todos e desejo aí um abraço geográfico para todo mundo. Falou, Arthur, um abraço. Boa noite, abraço.